você está aqui nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Oh, glória. Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz assim: nessa ocasião, está falando de uma ocasião. Nessa ocasião, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Repita comigo: festa dos pães sem fermento. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: festa dos pães sem fermento. Aleluia. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Então 16 homens estavam escoltando Pedro. Apenas um apóstolo, não era perigoso. Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja não orava, a igreja orava intensamente. Há uma diferença grande de você fazer uma oração, de você ser intenso na sua oração. A igreja estava intensamente, de dia, de tarde, de noite, orando pela vida de Pedro. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, presos com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este lhe abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, é uma ministração muito simples, muito profunda, porque eu quero orar nessa noite. Nós precisamos orar intensamente. No capítulo 12, a Bíblia diz, começa o texto dizendo: nessa ocasião que o evangelho começou a ser pregado para os gentios. Havia uma ordem de Jesus quando, em Atos, no capítulo 1, quando ele estava para ser assunto aos céus, ele disse para os discípulos: olha, vocês fiquem aqui em Jerusalém, que virá o Espírito Santo. No capítulo 2 houve o Pentecoste, mas a instrução de Jesus era: vocês fiquem aqui, mas vocês vão sair daqui, vão para Samaria, vão para a Judéia e até os confins da terra. Está dizendo que iriam pregar por todo o mundo. Então o primeiro passo era receber em Jerusalém. E o primeiro grupo de cristãos que houve na Bíblia foram judeus que se converteram ao cristianismo, que são chamados de judeus messiânicos. E eles se converteram. Havia uma intensidade
no cristianismo no início da igreja. A igreja era muito intensa. Eles não tinham uma literatura como nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, que de vez em quando a gente vai lá ler. Qual era a literatura deles? Eles eram judeus que deixaram o judaísmo para servir ao cristianismo. E a fonte da Bíblia que existia na época do início do Novo Testamento era a Torá, os livros dos profetas maiores e menores. Eles não tinham nenhuma literatura. A primeira literatura do cristianismo surge em 49 depois de Cristo, que foi a carta aos Colossenses, de Paulo aos Colossenses. Até então, o que eles então pregavam, o que eles ensinavam? Em Atos 2:42 diz que eles, o quê? Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Então os apóstolos pregavam, e a pregação dos apóstolos, mediante tudo aquilo que viveram com Cristo, passou a ser a doutrina da fé. A doutrina da igreja é todo o ensinamento do Evangelho, que quando vai chegar nas cartas de Paulo, de Pedro, nas epístolas gerais, elas vão se tornar as ferramentas doutrinárias, falando sobre fé, justificação. Ali vai haver uma ramificação doutrinária, vamos ter uma sistematização do Evangelho, mas o que era a grosso modo dizendo, o que era fé era: Jesus andou comigo, curou, libertou, e eu vou libertar você, eu vou curar você, vou transformar a sua vida. Essa era a doutrina, isso que era ensinado. As mensagens, as pregações eram falado isso: Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode transformar a sua vida. E aqueles que levantavam a mão e diziam assim: eu creio, eles eram curados na hora, eram transformados, eram batizados. E a vida dessa turma, desses primeiros cristãos, era sensacional, era uma coisa que não tinha fórmula, não precisava de ter entretenimento, não precisava de ter escola aqui, escola lá, era um encontro. Nós temos muita teoria hoje, tem pouco encontro. Eu tive um encontro com Deus há 37 anos, eu posso falar sobre isso. Esse encontro nunca apagou, essa chama nunca diminuiu. Não existe crise. Um encontro é marcante, ele te marca a ponto de você viver para isso, por meio disso. Essa é a verdadeira conversão. Nós não precisamos ficar tomando medicação para ficar de pé. Não precisamos ficar tomando remedinho para a fé levantar, e daqui a pouco está caidinho, levanta a fé. Tem alguma coisa errada. O cristianismo não está sendo pregado como deveria. É um encontro marcou. Se você se converte, você não volta mais atrás. O apóstolo Paulo, ele não ensina, ele faz uma afirmação: aquele que colocou a mão no arado não volta atrás. Quem é de Deus mesmo botou a mão no arado, vai vir luta, vai vir dificuldade, vai vir perda, vai vir sacrifício, vai vir dor, mas ele não sente vontade de abandonar a fé. A fé é algo tão extraordinário, a conversão, uma marca tão profunda, que apesar de você passar pelo vale da sombra da morte, apesar de você passar por todas as angústias da sua vida, a última coisa que você quer ficar é longe de Cristo. Aquilo não tem muito sentido na hora, por causa da marca que existe dentro de nós. Nós precisamos desse fogo. Não é um fogo de uma manifestação no culto, não é uma coisa que acontece aqui, em casa a gente é outra coisa. Não é isso, isso é evangelho de figurinha, da Copa. E os cultos mais especiais são Cristiano Ronaldo e Messi. Eu estou falando de um encontro genuíno, onde estiverem 2 ou mais pessoas, ali Deus está presente. Eu me nego a dizer que hoje eu não senti a presença de Deus. Você não sentiu a presença de Deus? E talvez as pessoas digam assim: hoje o culto não estava tão bom. Não, o culto é você, meu irmão. Se o culto não foi bom, porque você não está bem. Porque onde a gente chega, a gente contagia. Quando você carrega a glória de Deus, aonde você chega, o lugar fica cheio do ambiente espiritual. Não, o restante é falácias. Deus quer fazer uma obra completa na minha vida e na sua vida. Olha a história de Pedro. Eu quero levar você para esse texto e entender uma coisa que é muito forte, tremendo isso. Quando nós vamos compreender os acontecimentos da Bíblia Sagrada, nós vamos encaixar nossa vida e vamos falar: uau, rapaz, é igualzinho conosco. A gente só precisa conhecer. No capítulo 12 diz que nessa ocasião, na ocasião que Pedro recebe a revelação, quando estava na casa
de Simão o Curtidor, quando estava lá em Haifa, lá hoje chamado na terra de Gaza, quando eles estavam lá na fronteira, ele vai receber a revelação. E aí, então, Cornélio, que morava em Cesareia Marítima, estou falando da região de Israel que contorna o Mediterrâneo, então ele vai descer lá e ele chama Pedro. Pedro vai lá, Deus mostra numa visão animais impuros descendo para o judaísmo. E aí Deus fala com ele, olha que interessante, no versículo 9 do capítulo 11, assim: a voz falou do céu segunda vez, não chame impuro o que Deus purificou. Ele estava chamando de impuro a visão. Deus está falando, não, você não está entendendo. Esses impuros, Deus estava mostrando aqueles que não eram judeus. Chegou a hora do evangelho para eles, chegou a hora deles também se converterem. E Pedro entende aquilo, e quando Pedro recebe aquela revelação, ele vai a Cesareia Marítima, a família toda de Cornélio se converte, ele batiza todo mundo. São os primeiros cristãos gentios da história. O que era gentio? Era o povo que não era judeu, que era uma mistura de romano com grego, ou de judeu com grego, ou de judeu com romano, alguém na família que não era uma família somente de judeus. E agora o evangelho vai se cumprir, na casa de Cornélio se cumpre João 3,16. Deus amou o mundo, não somente os judeus, amou o mundo, amou o Brasil, amou a Coreia, amou a América, amou o Afeganistão. O amor de Deus capaz de salvar todo aquele que nele crê, será salvo. Aleluia. Esse amor nos alcançou, esse amor nos alcançou, esse amor daquele animal impuro. Se Pedro não fosse pregar para os gentios, nós não estaríamos aqui, porque ninguém aqui é judeu. Nós somos alcançados por essa graça. Que coisa linda, maravilhosa, podermos ser salvos em Jesus. Aleluia. E agora ele recebe e ele começa a pregar, e começa muita gente a se converter. E muitas pessoas, e quando a Bíblia vai dizer, e nessa ocasião, está falando numa ocasião que os gentios começam a se multiplicar. Eu quero montar aqui um cenário político de Roma, para que você possa entender essa mensagem. Em 63 a.C., os romanos derrubam o Império Grego e vão avançando pelo mundo, inclusive em Israel. E eles começam a chegar na Judéia, na Galiléia, e eles vão tomando força e passam a governar a nação de Israel. Só que a ideia dos romanos era diferente dos gregos. Os gregos, já no período interbíblico, Alexandre o Grande tinha uma ideia de fazer do mundo a Grécia. Então, ele fazia com que onde ele estava, ele ensinava a cultura grega, a língua grega, e assim era fazer do mundo a Grécia. Era um cara totalmente, ao mesmo tempo que era visionário, era ilusionário. Mas os romanos, quando derrubam o império enfraquecido pós-morte de Alexandre, eles chegam lá e eles não querem saber de Deus, de adorar o Deus dos romanos, até porque eles não tinham nenhuma, a única coisa que eles seguiam era o gnotismo grego dos semideuses que existiam lá. Fora isso, eles não tinham religião, tanto que já no 7º século, já em 1537, que eles vão definir no Conselho de Trento que o cristianismo passa a ser religião predominante em Roma. Então qual era a função deles? Era dinheiro. Nós vamos chegar aqui, tudo que vocês produzirem, de 25% a 30%, vocês vão dar para César. Então era recolhido e mandava para Roma. Naquela época, Roma não falava o italiano, se falava o latim. E eles tinham dificuldade de falar com os judeus, porque os judeus falavam hebraico, mas também falavam grego. E quem ensinou os romanos a falar grego foram os judeus helenistas, que ensinaram os romanos a falar grego. E olha que coisa interessante, que eles queriam só dinheiro. E o texto vai falar sobre isso, porque diz o seguinte: nessa ocasião o rei Herodes
prendeu alguns pertencentes à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, porque os judeus também não queriam que a igreja crescesse. Então a igreja passa a ter dois inimigos: o próprio povo judeu e os romanos. E os romanos, como não tinham uma religião definida, eles então vão fazer o quê? Vamos agradar os judeus, porque a gente só quer dos judeus o dinheiro. Nós não queremos problema com o judeu. Se o judeu quer que mate o cristão, então vamos matar os cristãos, porque a ideia de Roma era ficar de boa com os judeus, para que os judeus não deixassem de pagar o tributo. Uau! E aí Herodes então diz: olha, isso aqui é interessante, porque vai dizer, vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E aí eu pedi para você repetir isso, porque isso tem um significado muito profundo. O que era a festa do pão sem fermento, em outras versões vai dizer a festa dos pães asmos, em outros lugares vai dizer a Páscoa. Essa festa que estava acontecendo para a igreja, no momento que está acontecendo a Páscoa, Herodes se levanta para prender os cristãos, matar cristãos e fazer com que os judeus ficassem de boa para continuar pagando a eles o tributo que devia. Até aí vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. É importante conhecer isso para entender a profundidade do texto. E aí, nós precisamos entender aqui que a festa dos pães asmos era o evento que houve em Êxodo 12. Em Êxodo 12, na 10ª praga que Deus mandou no Egito, sobre o Egito, era o anjo da morte queria matar todos os primogênitos do Egito, só não iria matar apenas aqueles que estavam com os umbrais marcados de sangue com isopo. E aí Deus manda fazer o seguinte: eu quero que você toque no seu irmão e diga: meu irmão, a gente precisa se movimentar hoje. Diga aleluia. O que Deus faz? Olha, pega todo mundo, vocês vão preparar um cordeiro. Quem não tiver condição, junta com o irmão lá, prepara um cordeiro. Vocês vão sacrificar o cordeiro, vocês vão comer do cordeiro, vocês vão celebrar hoje, porque à noite virá o anjo da morte e irá matar todos os primogênitos, menos os primogênitos dos hebreus, porque as suas casas estavam marcadas com sangue. Repita comigo: o meu Deus ensinou na Bíblia que a gente celebra antes. Eu acho a coisa mais constrangedora, vou citar para você poder compreender. Já viu aquele negócio que alguém quer brincar e quer te dar um presente e manda uma caixa grande, aí você tira a caixa grande, tem outra caixa pequena, aí até aí você está bem. Quando chega na 4ª caixa, você já está boladão, não quer nem continuar. Quando você está lá e tu fica assim: poxa, brincadeira, tem nada aí para mim. Aí quando tu abre, tem um relógio de ouro, como é que o cara fica? Sem gração, né? É assim que a gente fica quando Deus nos abençoa. Sabe por quê? Porque a gente espera acontecer para agradecer. Quando acontece, a gente fica sem gração e fica: pô, Senhor, obrigado, hein? Eu nem merecia isso, eu estava hoje murmurando. O Senhor ensinou ao contrário: celebra, sacrifica, comam do cordeiro, marquem as portas, reúnam as famílias, porque hoje vocês vão ter o livramento. A celebração é antes. Celebre o seu milagre, celebre antes que ele aconteça. Aleluia. Celebre, diga: Deus, eu te louvo, porque eu sei que vai acontecer. Eles tinham convicção
de que o anjo da morte ia passar, mas dentro da sua casa eles não iam entrar, e os judeus celebram. Eu fico imaginando os egípcios passando, dizendo: esses caras são loucos, agora estão malucos. Não, muitas pessoas olham para a gente e falam assim: não tem nada, e está agradecendo, porque eles não entendem que na noite o milagre já está sendo preparado. No outro dia tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Eu celebro antes, eu vim aqui dar glória a Deus por tudo que eu estou esperando, por tudo que eu estou almejando, aleluia, porque eu sei que Ele é fiel. E o anjo da morte não vai entrar na minha casa, não vai entrar na sua casa. Então celebre, porque apesar de não ter acontecido o que você espera, o anjo da morte também não pode entrar dentro da tua casa. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem alto nessa noite. Se eu fosse você, eu batia na mão do seu irmão e dizia para ele assim: yes! Levanta a sua mão, bate na mão dele e diga: receba! Agora faz assim, ó: receba! Sim! Só não posso fazer o... Então, repita comigo: a Páscoa era uma celebração antecipada. E Deus falou lá: vocês vão fazer isso e vão, quando acaba a festa, Deus fala para eles: vocês vão fazer isso de um estatuto perpétuo. Está dizendo, todas as gerações posteriores vão continuar comemorando essa festa. Porque essa era a vida que Deus permitiu dar aos seus descendentes. O que Deus estava mandando repetir uma festa em outros momentos, em outras gerações, em contextualização diferente de governo, de reino. Por que Deus mandou fazer isso? Para que eles nunca se esquecessem que a gente comemora antes que aconteça. Todo ano tem a festa dos pães asmos em Israel, e eles celebram aquilo que ainda não aconteceu, e depois acontece, simplesmente pelo fato de participar da festa. E olha que coisa incrível, está tendo a festa, e aí ele mandou prender Pedro. É uma coisa que me chama muita atenção. Esse texto também está relatado aqui em Deuteronômio, que eu não quero ler. Deuteronômio 27:15, que é a mesma coisa de Êxodo 12, mas mais detalhado. E eu quero que você entenda o seguinte: todos os momentos que os judeus, e principalmente a igreja, eram designados para ser presos, era no momento de comemorar a liberdade. Quando Jesus foi preso? Na Páscoa. Todo momento que o judeu comemorava a liberdade, era o momento que o inferno se levantava para prender, para desvalidar o que Deus havia feito. Poderia ser qualquer momento. Onde é que ele vai ser preso? Na Páscoa. No momento que os judeus estão celebrando a vida. No momento que os judeus estão celebrando o quê? Que estão celebrando o quê? A saída, a liberdade. Porque depois dessa praga eles são livres, eles têm liberdade. Todas as vezes que nós vamos comemorar a liberdade, Satanás se levanta para nos fazer cativos e continuar aprisionados. Jesus está celebrando a Páscoa. É isso que a gente faz todas as ceias. Naquela noite na noite da Páscoa, ele está sentado, na noite que ele está sentado com seus discípulos comemorando a liberdade, ele é preso. Satanás sempre, quando estiver próximo de você comemorar a tua liberdade, Satanás vai criar uma situação para que você continue aprisionado. E fez isso na vida de Pedro. É muito profundo isso. É muito profundo. Todas as vezes que iam prender os apóstolos, sempre era na Páscoa. No momento de nós sermos livres, Satanás se levanta em outra voz dizendo assim: você não vai ser livre, não adianta comemorar, que você vai continuar preso. Mas hoje eu vim aqui para denunciar ele. Hoje eu vim aqui para denunciar a obra dele. Quero dizer o seguinte para você:
Não tem nada que vai segurar você, porque nós estamos celebrando a liberdade. A igreja celebra a liberdade. Ei, eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo. E aí, olha que coisa interessante. Vamos olhar para o texto. Prendem Pedro, colocam 16 homens tomando conta de Pedro. Não usava arma, não usava nada, estava tranquilão. Tudo bem que lá atrás ele era, mas agora ele está de boa, foi transformado. Está lá na cadeia, 2 homens, ele dormindo, 2 homens tomando conta dele. Homem perigoso, para Herodes, perigoso. Os judeus queriam que matasse os judeus na época da liberdade. Roma queria manter a prisão para agradar os judeus, para que os judeus continuassem pagando a ele os impostos. Então havia um jogo de interesse entre 2 partes, romanos e judeus. E Pedro está preso. Só que a igreja de judeus que celebravam a liberdade estavam orando. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, muito simples. Todas as vezes que você vem na frente receber a unção, a oração, é a igreja orando incessantemente para que haja liberdade na sua vida. Abraça o irmão que está do seu lado e diga para ele: não tem como ser preso na época da Páscoa. Quando a igreja ora, ela apenas faz o que precisa ser feito. Quando Deus recebe, quando Deus recebe a oração daqueles irmãos que estavam orando, Deus está interpretando, porque era inteligente. Deus estava dizendo: uau, assim como vocês me clamaram no Egito, eu libertei vocês. Não tem como eu deixar Pedro preso, porque vocês estão celebrando a liberdade. Deus está olhando do céu. Não era que Deus era com Pedro, somente com Pedro. Não era que Deus apenas queria fazer um milagre, as cadeias se abrirem para todo mundo ver. Não, o mistério era a Páscoa. O texto não fala de Pedro, o texto fala da Páscoa. Nós estamos num ciclo ainda das grandezas de Deus. Nós estamos ainda vivendo um ciclo das promessas de Deus, da liberdade de Deus na nossa vida, de promessas se cumprindo, o inferno sendo destronado, os problemas caindo por terra. Esse ciclo que nós estamos vivendo. E quando a igreja ora intensamente, Deus olha e diz: eles estão no tempo da liberdade. Aí Deus vai preparar os seus anjos para começar a se movimentar em teu favor. Aleluia. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o céu e diria: Deus, obrigado, porque não tem como você continuar nessa situação. Deus está agindo quando a igreja clama, quando a igreja ora. No momento da Páscoa, tudo é diferente. Tudo é diferente. Tudo é diferente. Aleluia. Aleluia. Agora olha que coisa incrível. Jesus foi preso quando? Quinta, não foi? Foi ou não foi quinta-feira? Ele foi preso quinta. Quando que ele foi preso? Sexta-feira. É que o pessoal perdeu o horário de verão. Aí, presta atenção nisso. Ele ressuscita quando? Quando vamos olhar o texto da ressurreição, quando no último dia da Páscoa, Jesus é preso, é morto e ressuscita no tempo da liberdade. A Páscoa, o poder da Páscoa entra dentro do sepulcro e pega ele e fala assim: tu não pode ficar aqui, cara. Por isso Deus mandou comemorar eternamente. Não era para ser uma lembrança, não era para ser um ritual. Não existe isso com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não existe imagem, não existe nada disso. Ficar lá lembrando. Era vivo.
Deus estava dizendo, todo momento que vocês estiverem no ciclo de 7 dias, era o ciclo dos pães asmos. O primeiro dia da semana é domingo. O último dia é sábado. Sim ou não? É assim. Aqui, estou falando, a gente confunde com o trabalho, mas dentro do calendário, o primeiro dia da semana não é segunda, é domingo. De domingo a domingo. No último dia, o mestre ressurge. E ele se levanta e diz, olha, agora aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que ele está dizendo, você que morrer em mim, você que, é muito profundo isso, não sei se você está entendendo, mas é um pouquinho de teologia, mas eu estou tentando ser o máximo para poder explicar a você. Ele está dizendo o seguinte, quando você morrer nas águas e ressuscitar, você pode ceiar comigo, porque você morre e ressuscita no período da Páscoa. A morte e ressurreição da piscina, quando acaba o culto, quando eles saem da piscina no culto, eles participam da ceia. Por isso que a gente dá ceia depois do culto. Tudo que a gente faz tem um princípio bíblico. E aí quando eles pegam, vão tomar do cálice, eles estão participando da sua primeira liberdade. Tempo de liberdade. Quando nós que somos crentes e participamos do corpo e do sangue, nós somos livres, gente. Toda essa afronta, toda essa guerra espiritual, isso tem que cair. Não tem que cair porque você é poderoso, não tem que cair porque a oração é forte aqui, a oração de lá é melhor, do outro, não é nada disso. É por causa do princípio da Páscoa. Quando a gente ora por pessoas livres, elas têm que ser livres, porque o diabo não pode prender, não pode segurar você. Já tem muito tempo que ele te prendeu, que ele te amarrou. É tempo dele soltar você para viver os sonhos de Deus, as promessas de Deus. Eita. Sacode esse crente que está perto de você e diga, você é livre, segundo a Bíblia Sagrada. Essa morte vai ter que ir embora. Essa dor tem que ir embora. Esse trauma tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. A cruz inicia a Páscoa para o cristianismo. Pergunta para mim, o que significa aí de domingo? Pergunta. É sério? De novo. O que isso significa, esse negócio de domingo? Vai. É que vocês não tinham entendido, né? Então desculpa. De novo. Eu vou explicar para você, é simples. A Páscoa era para os judeus. Quando Jesus ressuscita na Páscoa, ele inicia a Páscoa para o cristianismo. E ele diz na ceia, todas as vezes que beberdes do meu sangue e comerdes do meu corpo, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Pega no ombro, seu irmão é profético, isso, e diga para ele aquilo que era para os judeus. Agora é um memorial para o cristão, porque a gente participa da Páscoa. Jesus põe todo mundo sentadinho, inclusive Judas, que atrai ele. Senta todo mundo aí. Pergunta para mim, por que Judas tomou ceia? É forte essa. Quer saber por que ele tomou ceia? Porque ele nunca poderia receber um desviado se o traidor não pudesse tomar da ceia com ele. A questão de Judas ter se enforcado foi uma decisão dele. Se ele voltasse depois ao mestre e falasse, me perdoa, ele ia dizer, te perdoo. Ele disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo, quanto mais aquele que andou com ele. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois lá em João 21, Jesus aparece lá na Galileia de novo. Pedro, sem graça. Jesus já ressurreto. Pedro está lá, voltou para a vida da pesca. Potencial daquele, Jesus volta lá, prepara, está fazendo um churrasquinho de peixe na praia. Pedro olha, quem é esse aí? Sou eu, Pedro, vem. O coração de Pedro
você veio fazer aqui, mestre? Eu vim te buscar. Tu me ama, Pedro? Eu amo, Senhor. Estou arrependido. Tu me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que... Então, vamos comigo. Vamos apacentar as minhas ovelhas. Mas a traição tinha que estar junto. Para libertar aquele que um dia fosse negá-lo, traí-lo, largá-lo, desobedecê-lo. Eles saem como no Éden, cobertos. É que Judas não entendeu o que significava a Páscoa de Jesus com ele. E ele decide acabar com a própria vida. Mas quando ele sai dali com a ceia, mesmo para vender, mesmo para entregar o mestre, ele já estava perdoado. E hoje você pode ter entrado aqui chateado com Deus, uma pé na igreja, todo mundo, fazendo um monte de coisa errada lá fora, e vindo aqui na igreja. Ei, tem uma coisa para te dizer: Ele te ama, hein? Ele continua te amando. E Ele quer você de volta, por incrível que pareça. Ele quer consertar as coisas. Ele quer salvar você. Ele quer transformar a sua vida. Deus está na casa. Que noite especial. Diga aleluia. Quando nós levantamos o corpo e o sangue, você não tem noção, nós estamos separando, estamos comemorando a liberdade. Então hoje você vai dizer para esse diabo que te perturba, para esse diabo que não deixa você dormir, que não deixa você ter paz, para esse diabo que tem massacrado as tuas emoções, para esse diabo que tem massacrado a tua vida, você vai dizer: ei, eu sou dos da Páscoa. Você pode declarar, levantar sua mão e declarar. O diabo odeia ouvir isso. Por isso que você precisa levantar a mão e dizer assim: eu sou daqueles da Páscoa. E quando a gente começa a orar, as cadeias vão se abrir, porque é a Páscoa do Senhor. Aleluia. E aí olha quantos sonhos você abortou, quantas coisas você deixou para trás, quantas coisas você deixou pelo caminho, quantos sonhos, quantas coisas você deixou. Ei, de uma vez por todas, se você tomar posse inteligentemente, porque a fé é racional, tá? Eu decido crer. É uma decisão a fé. Se você disser: eu creio, nós vamos ver hoje portões se batendo, cadeias se abrindo. Agora olha que interessante, agora eu vou aprofundar mais. O que Deus faz? O que Deus faz nesse momento? O que aconteceu com Pedro e João em Atos 16? Eles também estavam presos, eles estavam louvando, e aí veio o quê? Um terremoto, as cadeias se abriram, mas nesse caso aqui não. Deus manda um anjo. Repita comigo: os anjos não servem aos homens. Quem ensinou isso? Os anjos servem a Deus, a nosso favor, mas a ordem vem de Deus, não é a gente que movimenta anjo. Não adianta falar, igual tinha um pregador que falava assim: querubins, num raio de 5 quilômetros. Foi a maior ignorância que eu já vi. O povo seguia assim, que não lê a Bíblia. Não é a gente que movimenta o anjo. Nós oramos e Deus designa. Por isso a gente fala: Senhor, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Mas a ordem vem do céu. E a ordem de Deus para os anjos é em momentos que na história Deus não pode apenas fazer com que as coisas se quebrem, tem que ser os anjos. Lá no Antigo Testamento, Ezequiel estava lá e Deus dá uma visão a ele. Do Vale de Ossos Secos. Deu uma visão no capítulo 1.
deu uma visão no capítulo 37, deu uma visão no capítulo 43, no capítulo 47, quando fala das águas do trono. Deus pega Daniel e dá uma visão sobre Babilônia. Mas nesse caso, um anjo vai por trás dos homens, toca nele, ele acorda, e ele então entende, e o anjo diz uma coisa, que eu quero dizer para você, de uma vez por todas, eu quero dizer para você, essa de uma vez por todas é Deus que está mandando dizer, tá? Não é só eu não, é Deus que está mandando dizer para você, de uma vez por todas, levante-se rápido. Porque o anjo não pode ficar esperando a gente. Por isso que Deus, quando nós pedimos a Deus a dar ordem aos seus anjos, eles vêm e fazem acontecer. Se a gente perde o time, Deus não manda anjo, porque a gente não se movimenta de acordo com o anjo. Por isso o anjo não vem. Só acredita então, bispo, que alguém está vindo assim e está vendo um anjo ali? Acredito, claro, são manifestações de Deus, acredito em tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, que naquele momento o anjo vai, toca e diz o seguinte para ele, olha a ordem. Pô, poderia chegar e falar assim, Pedro, calma, eu estou com você aqui, eu vim te visitar, poderia fazer uma ministração, você ficou bem com esse cabelinho, então, ficou bem mesmo, elogio. Não sei porque eu falei isso agora, mas é porque eu ia esquecer. Então, naquele momento, deixa eu voltar aqui, meu Deus, viajo. Está dizendo o seguinte, olha, uma luz brilhou na cela, e a luz que brilhou ninguém viu, só Pedro. Ele tocou do lado de Pedro, acordou, depressa, levante-se. Ei, de uma vez por todas, é depressa, se levanta. Tem gente que fica barganhando com Deus, tipo assim, Senhor, semana que vem eu volto, mês que vem eu me batizo, daqui eu não estou pronto para me batizar. O que é estar pronto para se batizar? Quem ensinou essa asneira? Quem ensinou que tem que estar pronto para se batizar? Para batizar, o batismo é o primeiro passo para tu se libertar do velho homem. Isso não tem nada a ver com conhecimento, isso é uma atitude de fé. Depois que você se batiza, aí começa a regeneração, que é o nascer de novo. Aí você começa a ser ensinado, discipulado e doutrinado. Mas não adianta você discipular o velho homem. Ele não aprende, ele não cresce, ele é rebelde. E a gente fica esperando. Outro dia um irmão aqui tinha 4 anos que fazia aula de batismo, e o pastor falava para ele, você não está pronto ainda. Desde quando o pastor tem que dizer quem está pronto e quem não está pronto? Onde é que inventaram isso? Onde é que a igreja está entrando? Numa decisão que é nossa. Como na ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem sou eu para dizer quem pode ou não pode tomar ceia? Quem tomar para o bem, do bem receberá. Quem tomar para o mal, do mal receberá. É uma decisão pessoal. São coisas pessoais que Deus não intervém. Quem sou eu para dizer? Outro dia, uma irmã chegou aqui na igreja e falou assim, bispo, um dia na igreja que eu estava, o pastor falou bem assim, hoje Deus falou comigo que ninguém pode participar da ceia, só eu. Eu falei, sério, irmã? Sério, eu falei, glória a Deus. E ele tomou a ceia na frente da igreja, a igreja não tomou ceia. Eu falei assim, não tomou ceia, então ele não sabe o que é Páscoa. E quando a gente nega isso para a igreja, deixa para lá, isso é outra história. Estou falando como as coisas estão, coisa louca. Hoje eu vi um homem num culto infantil, aquilo me chocou. Eu mandei para bispo, falei, bispo, olha isso. Num culto de criança, criança de um lado e de outro, aqueles bancos que ficam de um lado e de outro, um monte de criança, e o cara, o pregador com a Bíblia aberta e pegando fogo, e ele pregando, cheio de criança do lado. Por quê? É o fogo de Deus, é o fogo de Deus. É aquilo lambendo, ele segurando assim. Eu falei, meu Deus, se aquilo pega numa criança, a igreja está ficando insana. Eu preciso tacar fogo numa Bíblia para mostrar o que é fogo. Meu Deus, um caminho a gente está indo, e por falta desse caminho a igreja está perdendo a espiritualidade, e está perdendo o sentido do que é fé, está sentindo o sentido do que é crescimento. Que homem louco,
Se eu estivesse numa igreja dessa, eu ia vir com um extintor atrás dele. Tá louco? Tacar fogo numa criança. E os crentes lá atrás, aleluia, aleluia, aleluia. Tem que tacar fogo neles. Criança. E uma Bíblia estava lambendo, hein? A Bíblia estava lambendo, e depois, quando ele viu que não estava aguentando mais segurar, ele começou a bater assim, e pisando na Bíblia, uma fumaça na igreja. Eu falei, Jesus amado, que isso? Estamos perdendo a insanidade. Estamos perdendo, não, estamos ficando insanos. Estamos perdendo o sentido da fé. E quanto às coisas espirituais também. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, eu quero ensinar sobre as coisas espirituais para que vocês não sejais ignorantes. Quer dizer, ignorante é para a gente uma palavra pesada, mas ignorante significa sem conhecimento. E aí estava lá, pergunta para mim, por que o anjo? Por que o anjo? Por que Deus não abriu a cadeia igual lá em Paulo e Silas? E quando o anjo pega ele, ele fica chapadão de Deus, né? Ele fica assim, a Bíblia vai dizendo que ele está saindo, ele não sabe se está sonhando, ou se está acordado, se está sonhando, se está acordado. Ei, repita comigo, quando estamos na Páscoa, estamos debaixo do anjo. O anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus. E quem entrou dentro da casa dos hebreus? O sal grosso, a ruda. Não foi isso que salvou o povo lá? Foi não? Os anjos de Deus, irmãos, que ministraram sobre eles. Olha que coisa! Para que o anjo da morte pudesse passar por cima, os anjos de Deus estavam embaixo dizendo assim, aqui tu não entra. Vamos lá, vou tentar por outro lado. Olha aqui, quando o homem peca, Deus expulsa o homem do Éden. Ele não podia mais habitar no Éden, porque agora ele havia o pecado no homem. Deus era eterno e o homem agora pecaminoso. O Deus com a sua natureza eterna e o homem com a natureza adâmica, com a natureza do pecado. O que Deus faz? Coloca 2 querubins com espada refulgente para guardar o Éden. Não podia entrar. Ninguém mais podia entrar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Os anjos, eles movimentam os ciclos, os tempos. Ei, meu Deus do céu. Quando estamos debaixo da Páscoa, quando a igreja ora, automaticamente Deus já dá ordem aos anjos. Vão existir coisas que vão acontecer na sua vida, que você vai sentir o mover espiritual de tal maneira, que você vai falar assim, nossa, eu estou sentindo, são eles ministrando em teu favor. São eles visitando a tua casa, são eles entrando na tua casa, são eles livrando os teus filhos. Ei. Os ciclos dos tempos pascual são determinados pelo mover dos anjos. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Toca no ombro do seu irmão, diga meu irmão, receba. Deus está agindo em teu favor. Hoje nós vamos dizer, nada pode nos segurar. Não tem cadeia certa, não tem demônio certo, não tem luta certa que pode segurar a igreja no ciclo da Páscoa. Ei, aleluia. Pedro se levanta depressa, mas tem que se levantar depressa, senão o anjo vai embora. Às vezes Deus está fazendo assim e a gente está, ai Senhor, eu devo ir, está dando sinal, vamos, o vento está favorável. Senhor, eu vou orar mais um pouquinho. Essa incredulidade que a gente chama de prudência. É incredulidade. Se você passar mais de 7 dias orando por uma coisa sem resposta, não faça. É simples. Essa coisa de ficar orando, vou orar para ver se é meu namorado. Aí fica um mês orando, namora e cai. Então, que oração é essa? Vamos deixar de ser menino, pô.
Esse é o homem da minha vida. Foi lá e deu tudo errado. Era o homem da sua vida? Orou errado? Não. Não esperou o movimento certo, o tempo certo. E às vezes Deus mostra e a gente está escolhendo ainda. Tudo bem, que tem que dar uma olhada. Não pode ser assim também. Precipitado. Depois tu vai chorar. Eu falo sempre para os irmãos e para as irmãs. Quer ver como é que a sua mulher vai ficar? Olha para a mãe dela e para o pai dela. E eu sempre digo para eles, isso é bom ou te causa preocupação? Porque o final da história é essa. Tem jeito. E aí eu falando isso um dia, brincando com o irmão aqui da igreja, a bispa falou assim, tu já viu a minha mãe? Eu falei, está repreendido, Satanás. Dá não, dá não. A gente termina antes. Não. Deus é bom comigo demais. Deus faz uns milagres na nossa vida, faz ou não faz? E faz no final. O melhor é o final. Mas vamos lá, vamos nos mover, vamos orar com fé. O tempo que a gente passa aqui, sabe? Eu estava falando com o Flávio aqui antes do culto. Ouça isso. Como você viveu o seu dia hoje? Você teve até agora, sei lá, que horas são? 21h20 e pouco, não é isso? Então, 9h20 e pouco. Então você teve 21 horas de meia-noite para cá. O que você fez com isso? Nada. A vida vai passar para você, irmão. Porque ele estava tocando ali, eu fiz um vídeo dele tocando, falei assim, ó, põe na internet, lança. O tempo que a gente está parado, esperando, ai Senhor, eu estou esperando, não está esperando nada. Não se espera assim. Sabe como é que se espera em Deus? Estou aqui, Deus, estou aqui. Manda, estou aqui. Trabalhando, se espera em Deus trabalhando, não se espera em Deus deitado na cama, ouvindo Thales Roberto. Não é assim que funciona. Não é vendo se o Bolsonaro vai dar o golpe, se o Lula. Não é isso. A gente está tão preocupado com isso, que estão tão preocupados conosco, que você não tem nem ideia. E a nossa vida parece que não tem problema nenhum. E aí nós ficamos parados, neutralizados, num negócio desse, infernal. Não tem como você andar aprisionado. Quando a gente clama, a graça da Páscoa vem nos libertar. Os anjos de Deus vão se movimentar nessa guerra. Eles vão lutar a nossa guerra, eles vão guerrear a nossa guerra. Há um decreto de Deus hoje aqui, você vai sair desse lugar onde Herodes te colocou. E eu quero terminar dizendo para você o que Pedro disse. Diz assim: ai. Então Pedro caiu em si, sem dúvida. Olha só, no versículo 11. Então Pedro, repita comigo. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou de quem? E de quem? De quem mais? De Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. O povo judeu esperava que ele fosse morto. Herodes queria matar ele. Ele diz: Deus me livrou tanto de Herodes, como Deus me livrou dos judeus que queriam a minha morte. Deus vai livrar você de todos aqueles que querem ver o seu mal, todos aqueles que querem ver você destruído, querem ver você fracassado, de todos aqueles que não gostam de você, que o tempo todo falam de você, que ventilam o teu nome. Esses vão ver você sair da prisão. Aleluia! E sabe como é que eles vão? Deixa eu ensinar uma coisa para você. No mundo a gente pende assim, odiar, desejar. Não deseja a morte do inimigo, não. Peça a Deus que ele viva muito. Pergunta para mim, por que, bispo? Porque Deus vai te honrar tanto que ele não vai conseguir mais olhar para você e dizer: cara, como é que pode? Esse cara já fizeram de tudo para destruir ele.
E ele continua crescendo, ele continua fazendo. Essa é a honra, essa é a herança dos servos do Senhor. Eles vão viver muitos anos para ver o teu sucesso, irmão. Deus vai só te livrar da mão deles, e deixa eles com Deus, deixa eles, o que eles semearam eles vão colher. O que eu quero dizer para você, que não tem como, Herodes vai te soltar hoje, os judeus vão te soltar, porque sobre a igreja não vale encantamento. Chegou o tempo da liberdade, chegou o tempo da Páscoa, chegou a Páscoa de Deus na tua vida. E se você quer dar um glória a Deus, fica de pé, fala com 5 crentes, abençoa a vida dele.